Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025. Vamos trazer hoje um tema bastante complexo. O título poderia ser O Resultado da Invasão Arconte de 1996. Não temos assim muita literatura sobre isso, até porque é um fato relativamente novo e a maioria das pessoas não perceberam muita coisa. Aliás, como sempre, as coisas acontecem, mas a humanidade absorta nas suas tarefas cotidianas, nos seus afazeres, nas suas preocupações, não prestam atenção e não enxergam aquilo que acontece. Essas informações são chegadas através de informações de consciências mais elevadas. Nem eu saberia disso, então eu também me incluo nos desavisados, porque em 1996 eu estava preocupado com as minhas tarefas diárias, com a minha família, com meus negócios, com o meu trabalho, enfim, como todos. Então nós não percebemos porque não encontramos nada de anormal no dia a dia. Mas foi realmente um fato muito importante. Tão importante que ele atrasou ali em torno de 25 anos o final da transição planetária. Vamos aqui tentar trazer algumas informações, embora tudo que nós trazemos aqui é apenas uma vírgula sempre, porque as coisas são muito mais complexas. Para entender a invasão Arconte de 1996, nós temos que fazer uma pequena avaliação e retroceder um pouquinho naquilo que nós chamamos de transição planetária. A transição planetária iniciou por volta de 1750 e ela tem uma previsão de 3 séculos. Dentro dos 3 séculos, pouco mais, pouco menos, porque 3 séculos não são 300 anos exatos. É uma previsão, uma estimativa, como sempre dizemos. Então, naquela época vieram as almas que dariam sequência às mudanças de consciências no planeta Terra. Houve uma encarnação de uma série de almas que prepararam o terreno para outra remessa de almas que estariam encarnadas por volta, então, de 1850, e foram aquelas almas que fizeram parte da codificação do Espiritismo junto com Allan Kardec. Algumas informações nos dizem que Kardec utilizou de mais ou menos 1000 médiuns para fazer a codificação do Espiritismo. 1000 médiuns espalhados pela Europa, pela Ásia, pelo Oriente, pela África, talvez alguns também na América, enfim, no planeta. Obviamente, na época não tinha muita comunicação, então provavelmente os mais próximos serviram de mão de obra utilizada para a codificação, porque o trabalho do Kardec foi muito minucioso. Toda a informação ele passava para o crivo de centenas de médiuns para ver as respostas. E as respostas que tinham mais unanimidade era a resposta mais exata, obviamente. Então já era ali o início do 2º século da transição. O 3º século iniciou por volta de 1950, quando iniciou a última encarnação na condição de provas e expiações para as almas aqui na Terra. Então, segundo Joana de Ângeles, que é um espírito que auxilia muitos médiuns e escritores para a confecção dos seus livros, como o Divaldo Franco, por exemplo, em algumas citações ela diz que a partir ali de 1950, milhões de almas encarnaram numa encarnação compulsória como última tentativa de se redimir.
Poucas vão conseguir, mas algumas conseguem, sempre salvando uma alma já é um grande lucro. Isso aconteceu na década de 50 e 60, do século passado. E já a partir de 1970, iniciou-se a encarnação de uma grande leva de espíritos chamados de crianças índigo, que vieram para fazer as modificações, as mudanças aqui no planeta. Também vieram em torno de 2 décadas, ali em torno de 1970 até final da década de 1980, quando iniciou então a outra leva de almas, as almas chamadas de criança cristal, que são aquelas que vieram então para seguir os índigos nas suas mudanças e trazer o amor, a amorosidade, a compaixão, a paz, porque são crianças de um coração muito acolhedor. E já na década de 2000, até 2010, vieram muitas crianças diamante, esmeralda. E a partir de 2012 começaram a vir os arco-íris, que são todas as cores de aura. Ali tem índigos, tem cristal, tem diamante, tem esmeralda. Os multifunções, que são as crianças que estão vindo agora. Tudo isso era um plano para fechar o último século, para realmente essas almas estarem agora encarnadas no final da transição planetária. Muitas dessas crianças arco-íris e algumas anteriores a elas também vão passar o final da transição, lá por volta de 2050, 2060, encarnados, sem precisar desencarnar. Obviamente que nem todas se salvam, porque tem os riscos. Nós ainda estamos com o pé na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações. Enquanto humanos, temos ainda alguns riscos, sim. Sabendo de tudo isso, aquele grupo que dominou a Terra, escravizou a Terra por todos os tempos, nos últimos 350.000, 400.000 anos, que nós já falamos aqui, as raças oriundas do sistema de Orion, aonde vieram almas satânicas, híbridas, os arcontes, que depois se dividiram em outras raças também, onde houve a genética misturada com os humanos e aí criaram os seus representantes aqui encarnados, porque os arcontes não podiam reencarnar, não tinham permissão. Eles vieram aqui como invasores, mas eles criaram um dispositivo onde eles colocaram seus representantes aqui entre os humanos. Então eles fizeram isso ao longo dos milênios, mas os últimos foram os mais importantes, onde eles tomaram conta dos postos de comando entre os encarnados. Sabendo que tudo isso estava acontecendo ali na década de 90, ou seja, entre 1990 e 2000, eles tentaram um artifício para se preservar e dar continuidade à sua sobrevivência ou à sobrevida aqui no planeta Terra. Então houve uma grande invasão arconte, a última invasão. Alguns milhões de seres vieram para o planeta. A maioria não encarnaram. Alguns conseguiram entrar como entrantes através de certos artifícios que nós não vamos aqui citar, porque também nós não foi informado, mas sempre tem algumas possibilidades. Só que quando eles estiveram aqui, eles vieram com tecnologias atualizadas. Eles atingiram as pessoas, as almas encarnadas, diretamente na sua consciência, na sua mente. Reprogramaram uma grande parte da humanidade através da implantação de aquilo que chamamos de chips de... Não é o chip primário, mas sim secundário, porque ele foi implantado
já os corpos encarnados, nas almas encarnadas em corpos físicos. Mas eles atingiram um ponto importante. Atingiram o sistema neural, a consciência, a mente. Muitos médiuns que estavam já com a sua mediunidade bem avançada sofreram então uma modificação na sua glândula pineal, que é o canal da mediunidade. Então eles colocaram algum tipo de implante que não é físico, mas ele age no físico. E muitos médiuns simplesmente deixaram de ser médiuns. E se eram médiuns da luz, trabalharam a partir dali para as sombras. Fizeram um verdadeiro circo e um cerco também para aqueles que tinham as grandes possibilidades. Estes implantes apagaram os valores da maioria das pessoas. Parece que aquilo que era correto passou a ser o errado. E aquilo que era não certo passou a ser aceitável. Para todas as pessoas. Porque todos sofreram o assédio da implantação desses artifícios para controlar a mente das pessoas. Eles se utilizaram daquilo que já era disponível, como as mídias, por exemplo. Nós sabemos que a mídia é uma formadora de opinião. Se utilizaram daquelas pessoas que já eram seus representantes e estavam nos cargos de comando. Ali entrou as escolas, as universidades, as religiões, inclusive centros espíritas. Espiritismo não é religião, é uma filosofia. Umbanda, candomblé. Usos e costumes, tradições, eles invadiram tudo e modificaram. E as pessoas não se perceberam. Aquilo que parecia antes errado passou a ser certo. Aquilo que era inaceitável começou a ser aceito. E o pior, aquilo que não era aceitável antes, além de ser aceito, começou a combater aquilo que deveria ser aceito, como normal, como ético. Houve uma inversão muito profunda de valores. É claro que não foi do dia para a noite. Teve um tempo. E esse tempo chegou até aqui. Em torno de 25 anos. Então seria ali por 2021, obviamente. E foi quando essa raça extraterrestre maligna foi realmente removida do planeta Terra. Em torno de 2021. Algumas coisas ainda remanescentes foram para 2022. Não sei se sobrou algo para 2023 e 2024. O certo é que hoje elas não estão mais ali. Mas eles deixaram o rastilho de pólvora que a qualquer faísca incendeia a humanidade. Deixaram essas programações e muitos ainda hoje as defendem com unhas e dentes. E como é difícil isso agora, porque quem tem poder, a maioria, obviamente que tem muitos que já se libertaram disso, mas a maioria ainda não. Por isso está demorando tanto. Por isso nós atrasamos 25 anos da transição, o final da transição planetária. E olha que preço nós estamos pagando. Olhem para as barbáries que estão acontecendo. Olhe para as pessoas. Não importa o cargo que elas usam, a posição que elas têm, a profissão que elas têm,
serviço que elas prestam. Olhe as pessoas, inclusive aqueles mais humildes também. Olha o que eles defendem, as pautas que eles defendem. Olha o que eles almejam, olha o que eles desejam para os outros. É a verdadeira batalha final da luz e das sombras. Estamos realmente numa batalha final. A batalha iniciada em 1996 pela invasão Carcome. Aquele implante da programação satânica, ele age nas mentes porque ele atinge exatamente o ponto fraco de cada um. A ambição, a ganância, o desejo de poder, um desejo insaciável de comando, nunca tem limite, porque é uma fome que não acaba, uma sede que não termina. Isso é triste, porque as pessoas se deixam levar pela ganância, pelo poder, pela soberba, pelo nível de consciência fora da ética, fora da moral, fora daquilo que é tradicional dos seres humanos amorosos que sempre foram. A raça humana é uma raça amorosa. Por isso foi permitido que esses arcontes pudessem chegar até aqui para eles se redimirem, e muitos se redimiram. Ao longo desses 350 mil anos, ou um pouco mais, são milhões de almas de anjos caídos que se regeneraram. Por isso tudo tem um porquê. Então eles sabiam que com essa vinda das almas especiais, o último século da transição, a chegada da luz mais potente, que abriria as consciências, e chegaria o final da transição planetária e a ascensão das almas, eles tentaram, de todas as formas, resistir. Talvez a grande massa humana chipada poderia dar suporte para eles. E é a verdade. Quem que dá suporte para um ser que não tem escrúpulos? O seu público fiel. Sem esse público fiel, nenhuma autoridade que usa esses artifícios se mantém no poder. Mas eles têm esse suporte. O suporte das pessoas simples, humildes. Uma massa crítica necessária. Mas acontece que o plano divino sempre vence, porque ele é soberano. Ninguém pode vencer o plano divino, que é o criador de tudo, é o planejador desse planeta, dessa escola de almas. Os alunos que aqui vêm têm a permissão de experienciar, de aprender, mas não podem decidir o futuro do planeta. O plano divino previa a chegada de luz, e se ela não era suficiente, foi colocado mais luz nesse planeta, porque isso é possível. E a luz começou a dissipar, remover esses implantes. E o que aconteceu? O tiro saiu pela culatra, como se diz. Uma grande massa começou a despertar, aos poucos. É claro que demorou alguns anos, mas a partir ali do começo já deste século, esse terceiro milênio, as almas começaram a despertar em grande número, cada vez mais. A partir de 2010, 2012, 2015, 2018, 19, 20, 21, a onda não vai parar. Ela está cada vez maior. Mas é preciso se permitir. Muitas almas encarnadas não se permitem. Eu quero ascensionar, mas não faz nada. Não faz um esforço, não move uma palha. Não vai ter ninguém que vai pegar pela mão e vai dizer, vem que eu te puxo. É preciso
Que cada consciência faça o seu esforço. E agora estamos nos últimos momentos das viradas, como se diz. Aquilo que era para acontecer em 2000, seria a grande virada, 2001, vai acontecer agora. A partir deste ano que vem, no próximo ano, até 2030. Somos 25 anos de atraso. E nada vai impedir que a Terra faça a sua transição final e as almas que desejam fazer a sua ascensão que o façam. O que vai acontecer é que aqueles que não estão prontos vão ser removidos para mundos ainda de terceira dimensão, mas nada vai parar o que está por vir. Essa programação dos arcontes, ela foi tão bem elaborada, porque eles têm uma inteligência de dimensões superiores. Às vezes me pergunto, mas como em dimensões superiores tem o mal? Sim. A dualidade, o livre-arbítrio, existe em todas as dimensões, enquanto existir matéria. Quando não existir mais matéria, aí vai ser difícil uma alma cair na tentação. Mas enquanto tem matéria, a matéria é o corpo físico sempre vai ter sensações. Por mais sutis que seja, na medida que sobe as dimensões até a nona, quando cessa a matéria, ele é tentado. E o livre-arbítrio permite que cada alma faça a sua escolha. Por isso eles vieram com essa condição de consciência elevada, de ciência, conhecimento, sabedoria, inteligência. E eles armaram tudo muito bem. Além de fazer esses implantes mentais nas pessoas, eles criaram um mecanismo para alimentar esse implante, para abastecer. Por isso não foi fácil sair desta prisão mental. Somente as almas que realmente fazem um esforço, que querem, porque se você quer, nada impede. Não venha aqui culpar os arcontes. Os arcontes foram apenas um instrumento que serviu àquele que já tem a tendência de cair nas garras do ego elevado, do desejo de poder, da ganância, das falcatruas. Então eles formaram os setores, como a mídia, por exemplo, as profissões, as religiões, empresários, governantes, cargos de comando, cada vez mais gente trabalhando em cargos, menos gente para trabalhar e produzir, mais gente ganhando em cima de quem trabalha, porque inventam cargos e cargos e cargos e cargos e não termina nunca, e cada vez mais inchado está esse grupo, porque é a maneira de manter eles naquela prisão mental. Porque quem tem esse desejo de poder não quer saber de nada, ele vende a alma para o diabo de novo e de novo e de novo, tantas vezes quanto for necessário, se for preciso. Desde que ele tenha vantagens, recursos. Como se pudesse levar a conta bancária para o caixão. Mas eles nem pensam nisso. Porque eles são programados para agir como agem. Na verdade, eles nem percebem. Se for alguém e diz para um desses, olha, você está programado, ele vai brigar com você, porque ele acha que está com a razão, porque a razão existe em cada um de nós. O que é a razão? A razão é aquilo que a pessoa acha que está certo para ela. E se está certo para ela, ela está na razão dela. Pode vir um número de milhares de pessoas contrárias, ela não vai dizer que está errada, vai sempre dizer que está com a razão. Muitas escolas, universidades, grupos, seja lá o que for, sociedades, autarquias, folclore, inventaram muitas associações,
para se fortificar, para se garantir. Mas sempre dizemos, aonde está o bom senso, aonde está a ética, o implante não se mantém, não sobrevive. Porque é só consciência. Ninguém está preso ao implante. Eu vejo muitas pessoas dizer que, mas então como é que nós vamos ser responsáveis por não fazer a ascensão se fomos controlados pelos arcontes? Você foi controlado porque você se permitiu. Porque em sã consciência, todos sabem o que está fazendo. Não é argumento e nem desculpa. Lembre-se que a ascensão é um estado de consciência e não há um julgador. Simplesmente tem frequência ou não tem frequência. É automático. É como o dia e a noite. Se é noite, não tem sol. Se é dia, pode estar escondido atrás das nuvens, mas tem sol. Está claro? As consciências contaminadas e controladas não mudam sem um grande esforço ou um grande choque. Uma vez que a consciência não se permite a mudança, ela precisa então levar um choque. E esse choque vai acontecer. Já está acontecendo. Alguns conseguem sair desse torpor consciencial, desse controle. Porque os arcontes não estão mais ali. Mas ficou aquele implante mental e ficaram os representantes aqui para dar sustentação, para alimentar. Então, vamos de uma vez por todas começar a pensar, raciocinar. O que eu quero? Eu quero ascensionar, quero uma vida num planeta onde não há mais dor, nem sofrimento, nem a morte do corpo, porque na quinta dimensão já não há mais o desencarne. Eu quero viver alguns anos na fartura, no bem-estar financeiro, material, e não me importo com as vidas futuras. Então, tudo bem, a escolha cada um faz, é livre. O livre-arbítrio é respeitado. Sempre é respeitado. Não existe uma cobrança, não existe um Deus julgador, não existe uma autoridade no plano astral que vai julgar. Isso não existe. As almas mais elevadas são amorosas. As consciências elevadas são amor puro. Vão julgar o quê? Tem tempo. Tem almas que passam vários planetas de provas e expiações até ascensionar. Tem almas aqui na Terra que vieram de capela, por exemplo, como exilados, e vão ser exilados novamente. Vai fazer o quê? Não quer aprender? O livre-arbítrio é de cada um e é respeitado. Tudo isso levou a essa batalha final entre a luz e a sombra, aqui na superfície. Se vocês pegarem os textos antigos, desde 2015, 2016, vocês vão seguir um cronograma. Quando começou, de fato, as mudanças, a desconstrução e depois a construção de um novo tempo, já estamos dentro dessa construção. E tudo vai se acelerar. Os sistemas vigentes nesse planeta devem ser substituídos todos nesta década de 2020 e 2030. Mesmo estando um pouquinho atrasado, nós vamos chegar em tempo. Porque o movimento sincronizado é do planeta Terra com os demais planetas do sistema solar
e todos os astros, estrelas e planetas e luas desta galáxia Via Láctea. Não dá para ficar fora do movimento, não tem como. É uma sincronia. Mexe uma peça, mexe o tabuleiro todo. E é o que nós estamos vendo agora. Esta última contenda da luz e as sombras, mas é entre encarnados. Os desencarnados, os seres extraterrestres, não fazem parte desta fase onde os encarnados decidem o seu futuro. Temos todas as ferramentas, sim. Está sendo ativada mais e mais energia positiva, mais luz, mais amor, mais compreensão, para aqueles que querem. Mas aqueles que não querem, também eles conseguem intensificar, potencializar o seu lado sombra. Porque a luz vem para reforçar. Então, onde está a intenção, está a ação e está o resultado. Existe aquele padrão Arconte, velho chavão tradicional, muito utilizado depois dessa invasão de 1996. As consciências controladas, elas acusam os outros daquilo que ela é. É interessante isso. Mas é uma chave perfeita que parece que é uma parte do DNA. Repetição de palavras, de slogans, de atitudes, até de gestos. Quando você começar a saber a diferença de quem é ainda controlado pelos arcontes e quem já se libertou, você vê até nos gestos, na forma de falar, até nas expressões corporais e principalmente faciais. Eles querem impor a força, porque os arcontes só conhecem a força. Não conhecem a negociação, a diplomacia, a polidez, a amorosidade, o respeito. O DNA híbrido vai mostrar quem é quem. O DNA nosso está mudando para o DNA que chama-se GNA, galáctico. E quem manifesta e alimenta o DNA híbrido vai ter um choque de realidade energético tão grande que vai entrar em colapso. Nós vamos ver isso agora, dentro de bem pouco tempo. Nos próximos anos aqui vamos ver muita coisa nesse sentido. O colapso das consciências, porque elas não suportam a luz. A resistência vai ser tão grande que vai rebentar como a resistência de um chuveiro. Um chuveiro elétrico, quando há sobrecarga, ele simplesmente estoura a resistência. E às vezes derruba a chave geral também. Temos coisas aqui para observar daqui para frente. O fanatismo é outra característica. Além de destruir valores contrários, de vingança, o fanatismo vai se mostrar em todos os setores. Não é só no futebol, na política, não. Vai ser fanatismo por qualquer coisa. Você pode dizer que a Terra é redonda, vai ter aquele que vai discutir com você, dizer que ela é plana. Vai dizer que o homem foi para a Lua, outro vai dizer que o homem nunca foi para a Lua, e na verdade o homem foi para a Lua muito antes de 69. Só não disseram para nós. Vai discutir porque vai dizer que
o planeta está aquecendo, quando na verdade é a energia que está chegando, mas tem discussões para todo tipo de gosto. O fanatismo. Não entre no fanatismo porque você não é um implantado das trevas. Você está desperto, senão você não estaria ouvindo esse vídeo, esse áudio. Nós precisamos respeitar aquele que não quer acordar. Porque eu já disse aqui outras vezes que, ao final, quando tudo terminar em termos de transição planetária e ascensão de alma, os mestres ascensos, que são as almas ascensionadas, vão dar assistência espiritual como mentores naqueles planetas de terceira dimensão de prova e expiação, onde foram os nossos irmãos aqui da Terra, familiares, amigos e até inimigos, como sempre tem alguém que tem. Vamos ter que dar assistência e vamos fazer com amorosidade, porque nós não vamos mais ter nenhum rancor. Até ali nós já tenhamos aprendido a praticar o amor incondicional, a compaixão e o respeito. Senão não teria ascensão. E por fim, o que eu posso dizer é: você que quer o melhor para a humanidade e para o planeta, sem tirar proveito em benefício próprio, que é a característica dos despertos e dos que vão ascensionar, confia no plano divino. O que nós estamos vendo ali são os estertores da morte, daquilo que vai deixar de existir. Tudo que tem movimento, que tem vida, resiste no final, na hora que vai deixar de existir. Resiste, esperneia, faz um alarde, faz um escândalo, grita como hiena, porque não fez nada até ali. Só sobra horror no final. Os monstrinhos que a alma começa a enxergar no final da sua vida. Porque é o que tem de afinidade. O que está dentro está fora, o que está fora está dentro, é a simpatia. Mas você que está realmente se empenhando em ascensionar, confia no plano. O que pode acontecer? Vão estragar tudo, vão destruir tudo, vão te machucar, vão te ofender, vão fazer qualquer coisa contra você, não importa. A alma é imortal. A alma não morre. O corpo, a maioria que está encarnada ainda vai deixar o corpo. Salvo aquela porcentagem de encarnados que vão até o final e seguem, porque o plano de alma estipulou antes de encarnar. E não é pela idade não, porque tem muita gente jovem desencarnando. É o plano de alma. Aqueles que vão seguir vão ficar até o fim, e os outros vão desencarnar e a alma vai ascensionar ou não. Independente de quando vai desencarnar. Vai depender exclusivamente de cada um. Quem pratica o bem, quem está vibrando no bem, na luz, tem a frequência da nova Terra. Aconteça o que acontecer. O pior já passou, só que nós estamos vendo o barulho de quem está encurralado. A ferra, enquanto está solta na natureza, ela é silenciosa. Ninguém percebe nem o seu caminhar, mas quando ela está encurralada, ela faz um gritedo, faz um barulho. E é isso. O fim. Mesmo que as coisas pareçam o fim, não é o fim, é o começo de um novo tempo. Então confia. As energias novas removerão tudo aquilo que não ressoa com a frequência da nova Terra. E não há nada e ninguém que vai impedir isso. E isso é tudo. É tudo o que precisamos compreender. E assim nós teremos um pouco de tranquilidade, porque temos confiança, porque o grande problema está no medo.
E é um medo que ainda alguns grupos trabalham firmemente para manter vivo em cada um de nós. E nós não precisamos ter medo porque somos imortais. Ninguém pode mudar uma consciência. A consciência não precisa nem do corpo, pois a consciência é a alma. Quem é que pode prender uma consciência? Quem é que pode prejudicar uma consciência? Só pode prejudicar a si mesmo, a sua própria consciência. A dos outros, não. E isso é tudo que nós precisamos para hoje. Confiar. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.